lembrando a origem do Sheldon, meu pai é judeu húngaro, que nasceu em Peste, em Budapeste, e veio para cá em 1924, fugindo do antissemitismo. E minha mãe, a origem da família da minha mãe são poloneses da Galícia, que vieram também fugidos do antissemitismo. E meus pais eram advogados, se conheceram aqui em São Paulo e atuaram muito como advogados em algumas áreas, e daí que são os Feldman, que surgiu, daí a origem dos Feldman. Quer dizer, Feldman, eu até andei pesquisando tanto a Galícia foi uma região da Polônia, que hoje é a Ucrânia, que os judeus foram praticamente massacrados, não é isso? E, enfim, quer dizer, restaram muito poucos. E em relação aos húngaros, quer dizer, a gente também perdeu um pouco o rastro da família, porque quem ficou na Hungria acabou também sendo dizimado no período do nazismo, no final da guerra. Essa é a história do Feldman. Em relação à família da minha mãe, quer dizer, meu avô foi para Curitiba, e eu confesso que eu nunca descobri a origem, a motivação de ir para Curitiba, porque Curitiba era uma cidade muito pequena. E os meus avós, quer dizer, maternos, eles sempre atuaram na coletividade. Quer dizer, eu acabei até convivendo pouco, porque eu não conhecia minha avó e meu avô morreu quando eu era criança. Mas o meu avô era um judeu muito laico, mas o meu avô materno. E o interessante no caso dele é que, apesar dele não ser muito religioso, ele mantinha alguns hábitos interessantes judaicos, como aquele hábito de lavagem dos corpos antes do enterro. Então, isso é um lado interessante da minha família, porque meu avô era muito laico, meu avô não era religioso, mas ele mantinha esse costume. E, por outro lado, do lado paterno, como eu disse, meu avô era húngaro, e eles também tinham uma cultura muito húngara, assim, muito pouco religiosos, mas mantinham muito vínculo, eu diria, cultural com o judaísmo. Quer dizer, meu avô depois, apesar também de não ser muito religioso, ele foi um dos que fundou aqui a sinagoga húngara, que já não existe mais. Enfim, quer dizer, eu acho que a minha família dos dois lados claramente mantinha um vínculo muito mais cultural do que um vínculo religioso com o judaísmo e com a coletividade judaica. E, enfim, quer dizer, ainda assim, eu acho que minhas irmãs e todos nós, quer dizer, mantivemos, digamos assim, uma identidade judaica muito forte. Eu fiz parte da Hazita Noar, da Congregação Israelita Paulista, e acho que segui um pouco meus avós, meus pais, que não eram religiosos, mas sempre mantiveram vínculos culturais muito fortes com a coletividade. Primeiro, eu acho que a gente tem sempre que assinalar o caráter plural da coletividade israelita, não é? Porque aquela velha piada que 2 judeus numa ilha e 3 sinagogas. Então, quer dizer, há ainda hoje uma pluralidade muito grande na coletividade. Em relação à participação na política, eu diria que durante um certo tempo havia, digamos assim, uma ideia de que não seria bom que a coletividade israelita se engajasse na vida política, na vida partidária, até mesmo numa mentalidade que era para evitar, digamos assim, represália. Eu acho que isso aconteceu muito até um certo ponto. Mas o fato é que, quer dizer, sempre nós tivemos, inclusive no Brasil, judeus muito atuantes na política. O Jaime Lerner, em Curitiba, é um exemplo, que foi prefeito várias vezes, é uma referência no mundo em urbanismo, depois foi governador, mas mesmo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós sempre tivemos representação. Eu, por exemplo, quando fui deputado, sempre me considerei um deputado judeu, quer dizer, no sentido de afirmar e defender, quer dizer, não teses judaicas, mas defender a democracia e claramente
quer dizer, um marco constitucional e depois legal de evitar a discriminação, criminalizar a discriminação contra o judeu, o antissemitismo. E na Constituinte é interessante, porque eu recebi como deputado constituinte uma delegação da coletividade israelita pedindo, inclusive, normas constitucionais, como eu disse, contra a discriminação, contra o anonimato em relação a publicações, tipo protocolo do Estado de Sião. Então, acho que, quer dizer, é interessante isso. Eu acho que a coletividade, ainda que muito pequena no Brasil, ela tem uma expressão grande na política, na cultura, na ciência e na política também. Quer dizer, enfim, quer dizer, nós nunca tivemos muitos deputados judeus, mas todos os deputados judeus que eu acompanhei sempre se assumiram como judeus. Um exemplo, talvez, de um político judeu que nem todo mundo sabe é o Jacques Wagner, que foi deputado federal comigo, foi governador da Bahia, foi ministro mais de uma vez e é judeu. Então, quer dizer, eu acho que a coletividade tem mais ou menor, tem maior ou menor representação política, mas sempre tem uma participação importante na política nesse sentido amplo que eu estou dizendo, nesse sentido republicano de defender democracia, defender direitos humanos, enfim, eu acho que isso é importante para a coletividade israelita. O Brasil reflete essa discussão de Israel, sionismo, judaísmo, o que se debate no mundo. Eu acho que não é só no Brasil. E acho que existe, muitas vezes, manifestações contra Israel que, na minha opinião, são manifestações com cunho antissemita, quer dizer, de não compreensão do contexto mais amplo, do contexto geopolítico, e acho que a gente tem que estar muito atento a isso e tomar muito cuidado em relação a isso. Quer dizer, primeiro, vigilância, porque eu acho que a vigilância é importante para denunciar, quer dizer, manifestações antissemitas ostensivas ou, às vezes, manifestações antissemitas sob o manto de posições contra Israel e contra o sionismo. Acho que o Brasil, nesses últimos anos, nesse governo, quer dizer, essa questão voltou, na minha opinião, de maneira um pouco equivocada. Quer dizer, a presença do presidente em Israel, quer dizer, defendendo a mesma posição do Trump, bandeiras de Israel em manifestações políticas, eu não vejo com muito bons olhos, porque eu acho que isso é um certo uso de, digamos assim, é um uso indevido, na minha opinião, de símbolos que são importantes para a coletividade israelita e são importantes em relação a Israel. A gente não pode esquecer que você tem no mundo uma bancada evangélica muito pró-Israel e muitas vezes quem usa a bandeira de Israel são os evangélicos. Isso pode causar uma confusão para quem não conhece um pouco esse bastidor, de imaginar que há uma posição ideológica clara. Por exemplo, hoje, que nós temos uma polarização no Brasil muito clara de que a coletividade está se colocando num ponto mais à direita e mais conservador. Então, o que eu acho é que nós devemos estar muito atentos para isso e sempre dispostos a debater esses temas para colocar um pouco de água fria na fervura. Quer dizer, a minha formação é uma formação, digamos assim, judaica, laica. Eu faço questão de assinalar, minha família é pouco religiosa, eu, na verdade, nunca fui muito religioso, mas com vínculos fortes. Aqui em São Paulo, eu tinha muita proximidade com o Rabino Sobel, com quem eu convivi muitos anos, e eu acho que essa formação judaica sempre me influenciou claramente na minha atuação política, inclusive em relação ao meio ambiente. Acho que um tema que sempre foi claro para mim, por exemplo, eu sou contra a caça, sempre fui. E quando eu fui ler sobre esse assunto, o direito dos animais, eu vi que o judaísmo, por exemplo, tem uma posição muito clara, evitando, com dispositivos claros, contra a crueldade dos animais, mesmo contra a caça. Então, eu acho que eu, como figura pública,
tenho claramente uma influência da minha formação e da minha formação judaica. Quer dizer, não dá para distinguir, mesmo na defesa dos direitos humanos, antes de ser deputado, eu fui ser deputado para defender as causas ambientais, não é o contrário. E a minha formação judaica sempre foi muito importante em relação a isso, quer dizer, valores muito claros, opções políticas muito claras, enfim, e nem sempre isso fica claro para as pessoas. Mas a minha formação judaica é absolutamente decisiva na minha trajetória pública e na minha trajetória de vida, como acho que todos os judeus. Eu acho que só quem é judeu sabe o que significa, na verdade, essa dimensão judaica nas nossas vidas. Eu sou uma pessoa que claramente tenho essa noção da minha formação judaica, dos meus valores, da minha trajetória e até meu vínculo com Israel. O Brasil é um país em que se permite você assumir a sua identidade judaica. E eu acho que, ao assumir a sua identidade judaica, eu acho que isso, de certa maneira, assinala, quer dizer, os nossos valores e certos aspectos da nossa cultura. Quer dizer, nós sabemos que, quer dizer, que o judaísmo valoriza muito certos valores, mas que também, dadas as perseguições e a história do povo judeu, quer dizer, nós sempre procuramos, do ponto de vista profissional, quer dizer, termos um bom preparo, sempre naquela linha, quer dizer, ninguém tira o que você aprendeu, ninguém tira o que a tua educação trouxe. Eu acho que está muito presente na vida das pessoas e dos profissionais brasileiros. E eu fico muito impressionado com isso. Se a gente verificar, a participação de judeus nas universidades é muito grande, a participação de judeus na cultura é muito grande. Isso acho que é reflexo da nossa formação judaica e da trajetória que a gente tem, inclusive até como filhos de imigrantes. Eu acho que ser filho de imigrante é muito importante, porque isso traz, na minha opinião, filho de imigrantes ou neto de imigrantes, isso traz isso, quer dizer, essa valorização da educação, a ideia de que você tem que estar preparado, a ideia até que você tem que defender ostensiva e publicamente seus valores.